Como que a gente poderia saber se esse número de 120 dígitos que está aí na tela é primo? Uma ideia ingênua seria testar divisores um a um, começando do 2, 3 e assim vai. No entanto, eu gerei esse número do seguinte jeito: eu escolhi dois primos p e q, ambos maiores que 10 elevado a 59, e eu multipliquei ambos. Então esse algoritmo ingênuo de testar divisores demoraria uma eternidade. Uma ideia similar para fatorar n seria sortear um número x entre 2 e n-1 e calcular o MDC de x e n. Se a gente obtivesse um resultado diferente de 1 para o MDC, a gente teria um fator de n. No entanto, a gente pode calcular no exemplo acima a chance disso dar certo e dar essa expressão aqui. A chance de a gente obter um múltiplo de q é a primeira parcela e a chance de a gente obter um múltiplo de p é a segunda parcela. Portanto, a chance total nesse exemplo é da ordem de 10 a menos 59, o que significa que a gente pode tentar muitas e muitas vezes e a gente nunca vai encontrar esse x que deixa MDC maior que 1 com n. O segredo para responder à pergunta original, se n é primo ou não, é que a gente deve procurar jeitos de determinar isso que não tentem fatorar n. Isso porque ninguém descobriu até hoje um algoritmo de fatoração que seja eficiente. Por exemplo, um número com o dobro de dígitos desse daí, ou seja, 240 dígitos, ele está bem no estado da arte do que consegue ser fatorado hoje em dia. E um número com 5 vezes a quantidade de dígitos provavelmente nunca vai ser fatorado, a menos que haja uma inovação algorítmica enorme ou que computadores quânticos se tornem práticos. Mas com os resultados que vimos nesse curso, a gente já sabe mostrar que esse número n não é primo sem fatorar ele. Lembre do pequeno teorema de Fermat que diz que se n é primo e n não divide a, então a elevado a n-1 é congruente a 1 módulo n. A contrapositiva disso é a seguinte: se a elevado a n-1 não é congruente a 1 módulo n, então ou n não é primo ou n divide a. E se a gente escolher a maior que 1 e menor que n, esse último caso aqui é impossível. Em geral, dado um a maior que 1, podemos pensar nessa contrapositiva como um teste de primalidade para números n que são maiores que a. Se a gente calcular a elevado a n-1 e isso não for congruente a 1 módulo n, o número n é composto. Do contrário, o teste é inconclusivo. Note que tal teste nunca afirma que n é primo, então talvez seja mais apropriado chamá-lo de teste de não primalidade. Então, para o n do exemplo, a gente pode calcular o resto da divisão de 2 elevado a n-1 por n, com exponenciação binária, concluir que isso não é 1, e com isso a gente mostra que n não é primo. Fatorar esse número demoraria pelo menos algumas horas, enquanto a exponenciação binária pode ser feita em 1 milésima de segundo. Agora, e se 2 elevado a n-1 tivesse sido congruente a 1 módulo n? Então, nesse caso, o teste seria inconclusivo, ou seja, o n poderia ou não ser primo. E o que a gente faz no caso do teste ser inconclusivo? Uma ideia seria testar outras bases. Tal ideia seria boa se todo número composto pudesse ser detectado testando uma quantidade factível de bases. Para investigar se esse é o caso, a gente vai precisar definir alguns conceitos e nomes. Então a gente vai considerar um número a que está entre 1 e n estritamente, e se a elevado a n-1 for diferente de 1 módulo n, a gente vai dizer que a é uma testemunha da não primalidade de n. Por outro lado, se n for composto, mas a elevado a n-1 for 1 módulo n, ou seja, se o a não for testemunha da não primalidade de n, então a gente vai dizer que n é um pseudoprimo em base a. Note que essa condição na definição de pseudoprimo, ela implica que existe um k, tal que a elevado a n-1 menos 1 é igual a kn. E, portanto, reordenando, a gente teria que a elevado a n-1 menos kn é igual a 1. Ou seja, o MDC de a e n é igual a 1. Então, se n é pseudoprimo em base a e n são primos entre si. Infelizmente, existem números n que são compostos, mas são pseudoprimos em base a para todo a que é primo entre si com n. Em outras palavras, as únicas testemunhas da não primalidade de n são números que têm fator comum com n. Tais n são chamados de números de Carmichael. Isso significa que existem valores de n para os quais a ideia que a gente teve antes de testar várias bases não é boa. De fato, como a gente ilustrou no exemplo inicial, a proporção dos a's entre 1 e n, que tem fator comum com n, pode ser muito baixa. E a nossa ideia de testar várias bases só detectaria que um número de Carmichael é composto se esbarrasse num a com essa propriedade. Então, infelizmente, os números de Carmichael mostram que esse teste não é bom por si só. No restante desse vídeo, iremos entender melhor os números de Carmichael, e no vídeo seguinte vamos ver como Miller modificou esse teste de primalidade para obter um procedimento que funciona para todo n. Então, só relembrando a definição, n é um número de Carmichael se ele é composto,
mas a elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo n para todo natural que seja primo entre si com n. Para começar, a gente vai ver que esses números de fato existem. O Carmichael foi o primeiro a descobrir que 561 tem essa propriedade. E 561, ele é 3 vezes 11 vezes 17. Como a gente quer provar que 561 é um número de Carmichael, a gente vai chamar 561 de n. Para a gente provar que esse número é de Carmichael, a gente vai ter que pegar um a qualquer que seja primo entre si com n, e a gente precisa mostrar que a elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo n. Para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai mostrar que a elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo 3, módulo 11 e módulo 17. Se a gente mostrar essas três coisas, a gente vai saber que 3 divide a elevado a n menos 1, 11 e 17 também. Então, o produto dessas três coisas, porque elas são primas entre si, também vai dividir a elevado a n menos 1, menos 1. E aí, a gente provou a congruência lá de cima. Então, para a gente ver por que isso é verdade, lembre que se MDC de A e N é 1, então a gente sabe que 3 não divide A. E aí, pelo pequeno teorema de Fermat, a gente sabe que A elevado a 2 é congruente a 1 módulo 3. Mas A elevado a n menos 1 é A elevado a 560. 560 é múltiplo de 2, então isso é A ao quadrado vezes 280, que é congruente a 1 elevado a 280, que é 1 módulo 3. Similarmente, como 11 não divide A, então a gente sabe que A elevado a 10 é congruente a 1 módulo 11 pelo pequeno teorema de Fermat. E, portanto, A elevado a 560, que é A elevado a 10, tudo isso é elevado a 56, isso daqui é congruente a 1 módulo 11. E, finalmente, 17 não divide A, e, portanto, pelo pequeno teorema de Fermat, A elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17, e assim como A elevado a 560, isso daqui é A elevado a 16, tudo isso elevado a 35, então isso daqui é congruente a 1 módulo 17. Desse jeito, a gente provou que a congruência que a gente queria vale módulo 3, módulo 11 e módulo 17, e, portanto, vale módulo 3 vezes 11 vezes 17, que era o n. A gente fez a conta para o 561, mas as mesmas ideias permitem provar um teorema que caracteriza os números de Carmichael. Então, o número n é de Carmichael se e somente se n é o produto de k primos distintos, ou seja, n é livre de quadrados, e bom, k é pelo menos 2, e para todo primo, P que divide n, P menos 1 divide n menos 1. Para mostrar que essas condições implicam que o número n é de Carmichael, a gente vai tomar um A com MDC entre A e n igual a 1, e o nosso objetivo é mostrar essa congruência. A gente vai fazer que nem antes, mostrando que ela vale para cada um dos primos da fatoração de n. Note que A elevado a n menos 1, isso daqui é a mesma coisa que A elevado a pi menos 1 elevado a n menos 1 sobre pi menos 1. E a gente pode escrever isso porque pi menos 1 divide n menos 1. Então, esse expoente aqui é inteiro. Mas pelo pequeno teorema de Fermat, o que está dentro do parênteses é congruente a 1 módulo pi. E, portanto, A elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo cada um dos primos da fatoração de n. Então, A elevado a n menos 1 menos 1, isso é múltiplo de cada um dos primos P1 até Pk. E pela primeira condição, n é o produto desses primos. Então, A elevado a n menos 1 é congruente a 1 módulo produto dos p's, que é igual a n, porque n é livre de quadrados. Ou seja, pela primeira condição ali do teorema. Então, a gente provou um lado desse resultado. O outro lado a gente vai provar mais para frente no curso. Alguns livros definem números de Carmichael de um jeito um pouco diferente. Eles pedem que A elevado a n seja congruente a A para todo A natural, independente do MDC ser 1. Essa condição implica na outra que a gente tinha escrito antes, porque se o MDC de A e N é 1, a gente pode cortar os A's. E, na verdade, dá para provar que essas duas condições elas são equivalentes. Mesmo sem saber da equivalência das duas definições do número de Carmichael, a que está na tela agora e a que a gente tinha visto antes, a gente pode provar que as condições do critério de Korzeldt implicam que N é número de Carmichael para essa definição que está na tela. A prova seria similar, verificando a congruência da definição para cada um dos primos que dividem n. A única diferença é que o primo pi poderia dividir ou não a. Se ele dividisse a, então a congruência da definição é trivial, porque ambos os lados são congruentes a zero módulo pi. Do contrário, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na prova anterior. Eu não vou entrar em detalhes porque a definição de número de Carmichael que a gente vai usar é a primeira que eu mencionei. Uma curiosidade desse teorema é que ele foi provado mais de 10 anos antes do Carmichael achar o primeiro número
que agora a gente chama de número de Carmichael. Então, sem fazer muita conta, essas condições por si só elas não dizem que existem números de Carmichael. Mesmo assim, as pessoas foram descobrindo exemplos de números de Carmichael ao longo dos anos. Por muito tempo não se sabia se existiam infinitos números de Carmichael. Em 1994, quase 100 anos depois do critério de Courcelle, portanto, 3 matemáticos, Alford, Granville e Pomerance, mostraram que existem infinitos números de Carmichael. A prova desse resultado é bastante sofisticada.